Kernel, parte 2. Como é que é a estrutura do exokernel? Então, vamos lembrar, a gente tinha na parte de hardware, a CPU, memória, disco, entrada e saída. Aí a gente tinha o exokernel, parte de software controlando o hardware. E aqui tem essa linha. O que é essa linha? Essa linha é o modo de privilégio. Então, a gente vai ter o kernel fica abaixo dela e em cima dela é o espaço de usuário. No espaço de usuário, a gente pode ter várias aplicações. No modelo do exokernel, uma aplicação pode ter vários processos rodando, então cada quadradinho aqui é um processo, e a aplicação também vai ter uma biblioteca, chamada de biblioteca OS, Library OS. Então, a gente tem aqui no espaço de usuário uma aplicação, a aplicação pode ter vários processos, cada quadradinho, e cada aplicação tem uma Library OS para comunicar com o exokernel. Então, essa é a estrutura proposta no exokernel. O que é uma Library OS? Uma Library OS vai ser uma biblioteca. Então, você tem outras bibliotecas em computação. Uma Library OS pode ser, por exemplo, também o Linux ou o Windows. Aí, nesse caso, a gente tem o quê? VMs. Então, a gente tem, vocês vão lembrar que hoje em dia que a gente tem virtualização. Então, isso daqui é bem parecido, apesar de ser diferente. Outro exemplo de aplicativo que a gente pode ter é um banco de dados. Então, o banco de dados ele quer sempre ter mais recursos para poder melhorar o seu desempenho. E aí, o banco de dados poderia saber quando alocar páginas de memória, quando precisar mais páginas de memória, quando escrever em arquivo e tudo mais. Então, um exemplo, primeiro a gente vai relembrar. O que é uma tabela de página? Então, a tabela de páginas é uma estrutura de dados usada pelo sistema de memória virtual para armazenar o quê? O mapeamento entre o endereço virtual, né, e o endereço físico. Então, eu vou ter aqui a memória do computador, ela é dividida em páginas. Só que a gente faz uma abstração, uma ilusão, de que o processo pode ter acessar mais páginas do que estão na memória RAM. Então, existe um espaço de memória virtual para você carregar o programa. Já falei isso na outra aula. Então, você tem um conjunto de instruções, tá? A pilha e o RIP. E aí você armazena isso daqui em memória. Porém, nem tudo vai ficar na memória física. Pode ficar algumas partes sem disco. Então, o espaço de memória virtual faz esse mapeamento de onde está a memória física para a memória do espaço físico. Então, isso aqui vai ter esse mapeamento, então a tabela de páginas vai ter esse mapeamento. Então, a tabela de páginas dado o endereço virtual, ela mapeia para o endereço físico. Quantas memórias de páginas existem? Cada processo vai ter uma memória de páginas. Então, vão ter tantas memórias de páginas quanto processos. Tá? E aí, suponha que o processo existe de mais uma página. Então, quem alocar a página é o sistema operacional. O sistema operacional que colocar a página. No exemplo do exokernel, o exokernel é que tem o controle. É ele que vai alocar a página pedida. Então, ele vai pedir uma página e o exokernel vai alocar aquela página. Por que não é o LibreOS que vai alocar a página? A página, no caso, seria um recurso. Porque, senão, o LibreOS ia alocar, então a gente vai botar aqui na figurinha, o LibreOS ia poder querer alocar todas as páginas para essa aplicação. E aí as outras aplicações não iam poder alocar mais páginas. Então, a gente não pode deixar que uma aplicação pegue todo o recurso da máquina. Isso a gente chama de isolamento de desempenho. Tá? Então, a gente não quer que uma aplicação atrapalhe o desempenho de outra aplicação. A gente chama isso de isolamento de desempenho. Então, no caso, o exokernel é que vai controlar qual página controla os recursos, qual página que tem que ser entregue, não o LibreOS.
Então, como é que funciona? Então, imagine que eu tenho um aplicativo, tem vários processos rodando, e aqui eu tenho a minha tabela de páginas que vai estar rodando no LibreOS. Então, o aplicativo é que escolhe quais páginas ele está usando. Mas o que acontece? Eu posso precisar de mais uma página. Imagine que eu deu um page fault, ou seja, uma falha para acessar aquela memória. O que deve acontecer? O que o sistema deve fazer? Então, no caso aqui, a LibreOS deve pedir uma página para o Exocad. Me dá uma página. O que o Exocad faz? Ele vai dizer aqui, está uma página no endereço 10. Outro exemplo. Suponha agora que a aplicação precisa aumentar o tamanho de um arquivo. Como é que o sistema operacional primeiro, como é que o sistema operacional sabe qual bloco que está livre no disco? Então, o sistema operacional utiliza uma estrutura de dados chamada Free Bitmap para saber quais as posições em disco que estão livres. Tá? Aí o LibreOS vai receber os recursos e depois o LibreOS, né, que estava rodando a tabela de páginas, ele que vai fazer a gerência de recursos, tá? E aí o LibreOS vai decidir quanto que cada processo aqui da aplicação vai receber de página. Então aqui a LibreOS controla quanto que cada processo vai ter para receber de recurso. Quais são os desafios para então, fazer essa estrutura do Exocad? Primeiro, a gente precisa autenticar os acessos para cada recurso. Como é que ele faz isso? Ele faz isso, o Exocad faz isso usando o que a gente chama de Security Bind, tá? Então, ele precisa garantir, né, que quem pediu o recurso vai conseguir o recurso e ele vai checar toda vez que for usar o recurso, vai fazer isso através de Security Bind. O Bind aqui seria o caso de ligação, ela. O segundo desafio que o Exocad faz é o que a gente chama de revocação. Revocation. O que é revocação? É você pegar de volta. Tá? Então, imagine que o Exocad deu uma página, só que aí está com muita página para essa aplicação e os outros aplicações agora também precisam de recursos. O Exocad pode ir lá e retirar essa página que estava alocada para essa aplicação. Isso é chamado de revocação. Ele pode dar, ele pode tirar também. Como é que o Exokernel simplifica o sistema operacional? E como é que o Exokernel melhora o desempenho? A ideia é que agora a aplicação pode projetar sua própria abstração. Então, existe flexibilidade no design de novas abstrações ou ter acesso a informações escondidas, que antes só o sistema operacional tinha e a aplicação não conseguia ter, agora tem. Então, um exemplo clássico aí é o banco de dados querendo fazer sua política de reposição de páginas. Além disso, as aplicações agora têm acesso a acessos mais baixos do hardware. Como eu falei, em banco de dados pode querer alterar a política de alocação de página. E por que simplifica o sistema operacional? Porque, em geral, é mais fácil você mudar o espaço de usuário que mudar o kernel. Então, aqui no exemplo, vai ser mais fácil você mudar a LibreOS do que mudar o kernel. Você também pode fornecer uma LibreOS, você só preocupa com a aplicação. Aí você usa a LibreOS que eu já devo de exemplo. E, em geral, é mais fácil você mudar então, a LibreOS que o kernel. Então, isso vai simplificar, né, o sistema operacional. Tá? E como é que isso melhora o desempenho? Aí existem dois exemplos, né? O getPID e o IPC. O que é o getPID? O getPID ele retorna o número do processo. E por que Aí ele mostrou por que o getPID melhorou o desempenho? Porque agora a abstração do processo foi implementada na LibreOS, não foi mais implementada no kernel.
Então, agora, como foi implementado na LibreOS, é mais rápido o acesso, então o que melhorou. Outro exemplo é a IPC. O que significa IPC? Significa Inter-Process Communication, ou seja, comunicação entre processos. Então, a comunicação entre processos da mesma aplicação é feita pela LibreOS, ao invés do kernel. Então, por isso também melhora o desempenho. Então, tá aí dois exemplos que melhoraram o desempenho com o Exocad. Aí você pode perguntar, mas o Exocad fosse tão bom, por que ninguém usa ele hoje em dia? Então, o Exokernel ele não é muito usado hoje em dia, mas existem alguns sistemas que usam o Exokernel. Tá? Mas ele não é muito usado hoje em dia, por quê? Porque você vai ter que modificar o Linux. E modificar o Linux, até mesmo modificações simples, são mais difíceis de fazer. E então, o que a gente tem? Que a maioria dos sistemas operacionais são bastante maduros já na época que foi feito o artigo. Mas você vê que hoje em dia mesmo as ideias voltam. Então, você tem a Exokernel, tem as ideias aí também de máquinas virtuais. Quais são os princípios de design do Exokernel? Por princípio de design, você pode pensar quais são as propriedades, né? É o que você precisa fazer. Então, o Exokernel precisa fazer três coisas. Ele primeiro precisa proteger os recursos, né? Uma aplicação da outra. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através dos security bindings, tá? Das conexões seguras. Além disso, ele precisa mostrar quais são os nomes e as alocações. O que eu quero dizer por isso? Pode ser dois jeitos de dar um recurso. Pode falar, por exemplo, pode pedir um recurso, me dá um bloco, ou você pode querer falar, me dá um bloco 25. Qual que vai ser o exemplo para que você quer? O exemplo para que você quer será o segundo exemplo. Você chega e fala, me dá o bloco 25. Então, agora você está especificando qual bloco você quer. Você está sendo mais específico. Então, você está expondo a sua alocação. E por que esse segundo exemplo é mais interessante? Porque agora a aplicação pode escolher qual política ela quer fazer. Por exemplo, se ela quiser fazer a política de alocação de página, ela pode falar qual página ela quer. Então, o kernel ele expõe aí qualquer sistema de alocação de nomes. E o terceiro propriedade é a questão da revogação. Então, que eles chamam de revogação visível. Então, o exokernel permite pedir de volta certos recursos. Então, por hoje é só, pessoal, essa parte do exokernel.